Eduardo Bolsonaro foi respondido pela embaixada da China depois de um ataque que ele fez, um ataque que ele recebeu críticas de vários dos lados, de parlamentares, colegas dele, recebeu crítica do Senado, recebeu crítica de gente que até mesmo concorda com o próprio governo Bolsonaro e recebeu críticas com razão. Eu sempre falo aqui que quando eu faço as minhas críticas eu tento não ser injusto, porque eu não preciso ser injusto com quem eu estou criticando para criticar, principalmente eu não preciso ser injusto com a família Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, porque eles dão motivos suficientes para criticar sem ser injusto. Então eu vou ponderar todas as coisas aqui, vou colocar todos os fatos para você, porque o tweet que o Eduardo Bolsonaro deletou, que foi aspas pro tweet que ele deletou, tá? Agora eu vou abrir aspas. Brasil apoia projeto dos Estados Unidos para o 5G e se afasta da tecnologia da China. Aí ele botou: o governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network, lançada pelo governo do Donald Trump, marcou o Donald Trump nesse tweet, criando uma aliança global para o 5G seguro. Aqui a gente começa a entrar, sem espionagem da China. Mais detalhes na thread. Daí ele fez um fio no Twitter falando sobre o 5G, que o Brasil apoia esse projeto do Donald Trump, que impede essa espionagem da China. A embaixada da China, obviamente, respondeu e disse que o Eduardo Bolsonaro ameaça as relações entre os países. Eles disseram que as declarações infames colocam em risco a relação dos dois países, e eles também disseram que eles pediram para que essas desinformações e calúnias sobre a China cessassem, parassem com isso, sob o risco de arcar com consequências negativas. Não sei se você sabe, mas a China é o principal parceiro comercial do Brasil e, obviamente, essa briga, essas discussões Brasil-China, influenciada pelos Estados Unidos também em toda essa discussão, já não é de hoje, vem faz um bom tempo e obviamente uma hora isso vai estourar. Não à toa a China investe pesado em tecnologia, inclusive do Brasil, na África do Sul, para conseguir fazer um desenvolvimento tecnológico para substituir aquilo que eles compram do Brasil e passar a comprar na África, porque esse é o interesse da China. A longo prazo, obviamente, não a curto prazo. A gente vai conversar sobre isso, mas antes eu preciso convidar você para se inscrever aqui no canal. Você, politizado e politizada, lindo, linda, obrigado para você que é inscrito aqui no canal, faz parte da comunidade. E para você que ainda não é, se inscreve, clica ali no inscrever-se e também clica já no botão do gostei para divulgar esse vídeo para mais pessoas, compartilha nas tuas redes sociais para que essa conversa chegue em mais pessoas e as pessoas consigam entender qual é a gravidade nessa fala do Eduardo Bolsonaro. Por que o Eduardo Bolsonaro é colocado dessa maneira? Por que o que ele está falando gera tanto impacto e a embaixada da China se pronuncia ameaçando dessa maneira, dizendo que pode colocar em risco a relação entre os dois países? Todo mundo precisa entender, inclusive quem ainda defende essa família e o governo, seja lá por qual razão, que eu mesmo assim eu não concordo, mas preciso entender. Então compartilha nas tuas redes sociais e deixa um comentário aqui sobre a tua opinião. Deixa a tua opinião aqui, porque além de divulgar esse conteúdo, a gente consegue continuar conversando, tá bom? Obrigado pelo tempinho que vocês dispuseram para ouvir esse meu pedido. Porque Eduardo Bolsonaro é um fator importante. Eu não sei se você sabe, mas o cara que fez hambúrguer, inclusive isso virou meme na internet, né? Ia cuidar das relações exteriores do Brasil e tudo mais. Esse cara é visto como uma figura ainda assim, mesmo que seja um deputado federal. Ele ainda é visto como uma pessoa que influencia as relações exteriores do Brasil. Nos bastidores falam que ele participa como se realmente fosse uma pessoa por trás disso. Então ele participa ativamente disso, tá? Mais do que isso, a China está se pronunciando dessa maneira porque eles também olham dessa maneira, eles também têm essa percepção, por isso eles estão falando isso. Mais ainda, a gente não pode tratar o Eduardo Bolsonaro como um deputado federal que está ali falando nas redes sociais a opinião dele. Se fosse só um deputado federal, já seria muito grave, porque assim, você aí
colocando a tua opinião, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, eu sei lá qual é a rede social que você usa, TikTok, eu não sei. Qualquer uma dessas aí, você utilizando é uma coisa. Quando nós temos um deputado federal falando isso, é uma outra. Você pode acreditar em alguma coisa ou outra, você pode dizer que existe alguma coisa acontecendo, que você desconfia de alguma coisa, sei lá, por exemplo, espionagem da China e tudo mais, desde que isso não viralize, ok? Você vai ter que arcar com as consequências dessa tua manifestação se viralizar. Agora, quando a gente tem um deputado federal falando isso, acusando dessa maneira, é muito, muito, muito grave. Eu vou colocar mais um ingrediente nessa receita absurda. O Eduardo Bolsonaro não só é um deputado federal, mas ele é filho do presidente da República. A gente não pode esquecer o sobrenome dele. O filho do presidente da República, e é assim que vai ser noticiado, deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, fala sobre isso. E aí vai estar lá o tweet do Eduardo Bolsonaro dizendo que apoia o projeto 5G dos Estados Unidos para não ter espionagem do governo chinês. É isso que vai ser noticiado. E é por isso que é tão grave e é tão sério quando os filhos do Jair Bolsonaro falam qualquer absurdo. Porque das duas uma, ou eles não entenderam a importância e o peso da fala deles, porque se o pai deles não entendeu ainda o peso da fala do presidente da República, seria normal que os filhos também não tivessem entendido, porque parece que eles obedecem ali muito o que o Jair Bolsonaro diz, eles vivem muito na bolha deles, que um diz, os outros têm que falar amém, então não me estranharia se isso acontecesse. Mas não parece que é isso. Parece que eles sabem o peso daquilo que eles estão falando e ainda assim eles compram essa briga. O Eduardo Bolsonaro sabe o peso da fala dele. Ele sabe que só não é uma fala que tenha maior influência, que tenha um impacto maior, porque tem a fala do pai dele. Mas a fala dele é muito importante e recebe muita atenção. Eu vou colocar mais um fator, porque a gente, inclusive eu vi isso num comentário do Joel Pinheiro da Fonseca. É um comentário que é extremamente importante, que a gente precisa colocar nisso tudo, tá? O Brasil, ele não só está prejudicando a relação com a China, que isso vai ter consequências, saiba você, pode demorar um tempinho, nós vamos ter que arcar com as consequências desse governo, que é inconsequente. É inconsequente. A gente vai ter que arcar. Mas ok, ainda assim, decidiram que vão discutir, que vão brigar com a China, seja lá por qual motivo, porque todo mês existe um motivo diferente para comprar uma briga com a China. Volto a afirmar, principal parceiro comercial do Brasil, ok? Voltamos uma casa. O Brasil resolveu arrumar uma briga, uma discussão desnecessária com o sucessor de Donald Trump, porque o Donald Trump perdeu a eleição. Uma hora ele vai ter que deixar a cadeira que ele está sentado e dar lugar para o Joe Biden. Joe Biden já não estava muito amistoso nas falas em que ele estava dizendo antes de chegar à cadeira de presidente dos Estados Unidos. Ele já começou cobrando. E o Brasil resolveu levantar um tupete que nós não temos e arrumar uma briga desnecessária, ameaçando inclusive com pólvora. Esse é o posicionamento do Brasil no momento. Eu vou colocar mais um fator. Porque o Brasil agora, eu não sei se você lembra, quantos dias faz? 2, 3? Não sei, eu não lembro exatamente, mas o Brasil resolveu também dizer que ia fazer uma lista, ia listar, ia anunciar os nomes de países que compram madeiras legais do país, da Europa. Esses são os países principais que ele vai listar, são países da Europa, muito provavelmente. Eu queria lembrar vocês que o principal parceiro comercial do Brasil é a China, e em segundo lugar nós temos a Europa, e em terceiro nós temos os Estados Unidos. A gente já não está bem com a China, a gente não vai ficar bem com os Estados Unidos, e agora o presidente da República quer publicar uma lista de países que compram madeira ilegal do Brasil, como se
os países tivessem a total culpa, como se o Brasil não tivesse uma relação de influência, e eu não estou dizendo que os países não tenham alguma influência e não tenham responsabilidade, eles têm, mas eles têm responsabilidade, como o Brasil tem, em trabalhar junto para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Você chama esses países e demonstra, ó, aqui na nossa lista que nós fizemos, o teu país está. Nós estamos preocupados com o meio ambiente também. Então, quem sabe a gente não se junta para trabalhar e tentar impedir que essa venda de madeira ilegal chegue aí no país. O que você acha de colaborar com a gente nessa investigação para a gente encontrar os responsáveis e punir os responsáveis por tudo isso? Não. O Brasil não vai punir os responsáveis. Ele vai listar os países que compram madeira ilegal, como se o presidente de cada uma dessas nações, seja ela qual for, ou seja elas, né, porque provavelmente é mais de um, como se os representantes, os líderes dessas nações estejam diretamente ligados à compra dessa madeira ilegal. A gente vai continuar, ou melhor, nós vamos ficar cada vez mais isolados nesse cenário. Eu não quero nem começar a colocar aqui para você o cenário de crise pós-pandemia, que o pós-pandemia é durante a pandemia. 2021 vem aí e vai ser um ano tenebroso. Eu não quero colocar eu não quero colocar medo em você, mas vai ser bem ruim, vai ser bem complicado. Espero que você esteja preparado também para passar por uma fase bem complicada. E eu não sei se esse é o melhor remédio. Eu não sei se essa posição do Jair Bolsonaro de ficar nos isolando vai surtir algum efeito, seja politicamente para o Jair Bolsonaro ou economicamente para o país. Eu acho que vai dar ruim para essas duas coisas. E vai dar pior ainda para a nação, para o povo brasileiro. Porque no final das contas é aquilo que eu sempre digo, quem perde é a gente que está aqui batendo esse papo e quem não tem nem condições de ter uma internet, um notebook, um smartphone, sei lá o que, para ter essa conversa que a gente está tendo. Para quê? Que o Eduardo Bolsonaro, sabendo do peso da fala que tem, fica falando dessas coisas. Para quê? É para prejudicar o próprio governo do pai? Ou é para vender essa ideologia a qualquer custo? Porque, como eu disse, eles estão sempre aumentando a aposta. Eles nunca vão parar. Eles nunca vão retroceder. Eles nunca vão dar ré. Eles só vão parar quando eles efetivamente perderem. Democraticamente. Democraticamente. Fora isso, eles sempre vão continuar seguindo, nem que eles tenham que atropelar tudo, derrubar tudo que tiver pela frente, destruir tudo que tiver pela frente. Seja para agradar Donald Trump, seja para agradar a base mais extremista, seja para vender essa ideologia absurda que eles acreditam. Ser espionado, o Brasil foi espionado pelos Estados Unidos há pouquíssimo tempo atrás. Inclusive foi um problema entre o governo Obama e o da Dilma. Isso foi um problema. E a gente não vai ficar fazendo aqui uma coisa que inclusive o governo do Jair Bolsonaro faz muito, que é alimentar um ódio, não só dos brasileiros, do mundo, com a China. Não vai funcionar. Obviamente, Codinho, quer participar? Codinho é o meu cachorro, ele tá dormindo, então provavelmente ele não vai participar, mas eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários, você pode se inscrever, você pode apoiar o meu trabalho aqui no YouTube e no Spotify, porque nós também temos um podcast lá pelo Twitter e tudo mais, tanto pelo apoia.c/nada se cria, ou então se tornando um membro ou uma membra aqui do canal. Você pode clicar ali no Seja Membro, se tornar um membro e apoia demais o meu trabalho. É uma forma de garantir uma segurança maior para o conteúdo que a gente está criando. Você também pode adquirir essas camisetas vistaresista.com.br. Tem o link também na descrição. Também tem para as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, sei lá o que mais. Tudo aqui, @GabrielMonta com 2 T's. Até um próximo. Tchau.